Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde iremos então fazer a resolução do nosso módulo 37. Lembrando que o módulo 37 é o nosso primeiro módulo de estudo da nossa apostila ano 4, tá bom? Então corre lá na mesinha de vocês, na mochila, onde estiver, pega a apostila ano 4 de vocês e vem aqui comigo fazer a resolução do nosso primeiro módulo de literatura, que é o módulo 37. Na aula anterior, eu falei para vocês, expliquei para vocês de que se tratava esse módulo 37, onde ele tem como título leitura, né, que é a nossa literatura, elementos da narrativa, estudamos a ficção e a verossimilhança, tá? Então, dentre vários elementos de uma narrativa que nós já estudamos na nossa disciplina, nós estamos estudando agora, especificamente no módulo 37, a ficção e a verossimilhança, que são alguns elementos a mais, né, das quais nós estudamos, outros elementos que precisamos entender e compreender dentro de um texto narrativo, tá ok? Bom, na aula passada eu fiz a leitura desse texto aqui com vocês, que é o texto Luna Clara, sexta-feira, no finalzinho da tarde, tá? Eu quero que vocês refaçam a leitura então, na casinha de vocês, tá? Observe, toda essa leitura eu fiz na aula anterior, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui porque a atividade vai pedir que a gente fique voltando, por isso que eu deixei aqui na tela também para vocês, tá? Só de relembrar, esse texto fala, né, da Luna Clara, que o pai dela sumiu quando se apaixonou pela mãe dela, não chegou a conhecer, o pai dela sempre anda, é o que traz a chuva, porque a nuvem da chuva sempre anda em cima da cabeça dele, é um pouquinho da história, ela sonha, né, em conhecer o pai, ela sonha em conhecer a chuva, ela fica nessa ansiedade de conhecê-lo, e conta toda essa história bem um pouquinho triste de Luna Clara, tá bom? Então vamos lá à nossa atividade. Olha só, antes disso, eu trouxe esse quadro novamente para vocês, onde ele indica resumidamente o que é essa verossimilhança. Vamos lá? Verossimilhança é a qualidade do que é verossímil. Mas o que é verossímil? Verossímil é que significa semelhante à verdade, que parece verdadeiro. Olha só a palavra, parece verdadeiro. Não quer dizer que verossimilhança verossímil é algo verdadeiro, é algo que parece ser verdadeiro, tá bom? Diferente da realidade, de verdadeiro. Nós temos ainda a verossimilhança externa e a verossimilhança interna. Na externa, a semelhança dos elementos ficcionais, ou seja, do mundo criado pelo autor na obra com o mundo real conhecido pelo leitor. E na verossimilhança interna resulta da coerência, da coesão entre os diversos elementos da narrativa. A impressão de verdade relaciona-se com o mundo ficcional da obra e com as convenções do gênero literário. Então, dentro desse parecer real, dentro dessa verossimilhança que é semelhante à realidade, nós temos essa verossimilhança externa e a interna, tá bom? Bom, vamos lá na atividade então. Na atividade oral nós temos o seguinte. Primeiro, releia o quinto trecho do texto, que vai dos parágrafos 52 a 63, e explique qual tipo de conhecimento que Luna Clara tinha de seu pai. Vamos voltar lá ao texto? Parágrafos 52 e 63. Vamos lá procurá-lo então. 52 a 63, né? Então está aqui nessa página. Olha aqui. Ela começa bem aqui, olha. Luna Clara nunca tinha ouvido as tais palavras juntas, aliás, nunca tinha ouvido nenhuma palavra sair da boca de seu pai. Ele jamais tinha visto doravante, nem mesmo um retrato, a não ser na imaginação como a gente vê uma personagem. Então eu peço que vocês façam a leitura, tá bom? Como a primeira questão está pedindo aqui pra gente. Então releia essa parte dos parágrafos 52 a 63 e vamos explicar então qual tipo de conhecimento que Luna Clara tinha de seu pai. Lê no comecinho, eu falo que ela não tinha conhecimento nenhum, a não ser o que? A não ser o que as pessoas diziam pra ela, principalmente da sua mãe, né? Olha só, Luna Clara nunca conhecera seu pai, pois ela tinha desaparecido antes que ela nascesse. A garota tinha muita curiosidade e ouviu os relatos de quem? De sua mãe, a partir dos quais inventava um retrato de doravante. Portanto, seus conhecimentos eram vagos e fantasiosos. Então, tudo que Luna Clara sabia sobre o seu pai era o que ela ouvia de sua mãe e das outras pessoas falando sobre ele, né? Então, tudo que ela tinha na mente dela, fazia a imagem mental do pai dela, era algo vago e sempre fantasioso. Ela sempre viu o pai dentro dessa fantasia de ser esse homem fantástico, né? Segundo a mãe dela também, é claro. Segunda. Releia agora o quarto trecho do texto, que são os parágrafos 38 a 51.
Que fato extraordinário, ou seja, fora da ordem natural, diferente da realidade que conhecemos, o que aconteceu de tão extraordinário que não acontece na nossa realidade é relatado nesses parágrafos? O que foi que aconteceu, gente? O fato de Doravante ter perdido sua sorte ao passar pelo vale da perdição, a partir desse momento ser seguido constantemente pela chuva. Comente a expressão por uma estranha coincidência do destino e a peça pergunta: que coincidência? Aponta a estranheza. Isso nunca vai acontecer na realidade, né, gente? Nunca vai acontecer no nosso mundo real aqui. Uma pessoa perder sua sorte porque passou em algum lugar. Isso não acontece. É uma parte fantástica que se passa aqui na história de Luna Clara, tá? Terceira, ao longo do livro, esse fato poderá permanecer na ordem do maravilhoso, do sobrenatural ou revelar apenas algo estranho, recebendo a explicação do que o recoloque na ordem natural da realidade. Com base na leitura do quinto trecho, novamente, da 52 ao 63, formule uma hipótese da explicação que tornaria apenas estranho o fato relatado no quarto trecho. Então, nós vamos apenas tornar esse fato estranho, tá bom? Não fantasioso demais. Qual que é? Esse fato seria apenas fruto da imaginação de Luna Clara ou mesmo de sua mãe. Então, quer dizer, olha só, quer dizer que aqui esse narrador estava enfeitando demais essa narrativa, para que isso que não acontece dentro da nossa história no mundo real, dentro da nossa vivência real, como que a gente pode amenizar e deixar somente estranho? Dizer que a menina imaginava demais. Imaginava-se então, ela que se imaginava que o pai dela tinha perdido a sorte porque tinha passado por esse vale, mas que na realidade isso não tivesse acontecido. Mas a narrativa ele fala que realmente aconteceu. O narrador enfeita mesmo a imaginação aqui, né? No quarto. No parágrafo 85, lemos: por ser uma menina assim, tão reservada, a lua era sua única amiga de verdade. Podemos considerar a amizade e as conversas de Luna Clara com a lua como algo extraordinário, fora da ordem natural da realidade? Será, gente, que essa amizade que ela tinha, essa conversa, esse diálogo que ela tinha com a lua, que era sua única amiga verdadeira, será que isso é algo que é fora da nossa realidade? Vamos descobrir? Olha só, não podemos, pois nas conversas só há falas de Luna Clara. Mesmo se houvesse respostas da lua, poderíamos interpretá-la como frutos da imaginação da personagem. Então não podemos dizer, né, pessoal, que essa amizade aqui está fora da ordem natural da nossa realidade. Por quê? Em momento nenhum dessa narrativa nós encontramos ela conversando com a lua, as duas falando, né? A gente percebe que ela conversa com a lua, mas a lua em momento nenhum respondeu ela. Então essa parte aqui dessa amizade que ela fala que tem com a lua, ela está perfeitamente na nossa ordem natural, dentro da nossa realidade. Por quê, gente? Porque só ela que fala. Fato estranho seria se a lua respondesse. Aí sim, isso não seria possível, né? Dentro da nossa realidade, tá bom? Na quinta, no parágrafo 26, o narrador comenta: e antes que você se pergunte, ora, mas o que é que tem de estranho com dois homens encharcados andando pela estrada? É melhor deixar tudo explicar. Porque no contexto dessa história, o aparecimento desses dois homens molhados de chuva constitui um fato estranho. Por quê, gente? Porque não tem nada demais. A gente vê pessoas molhadas, isso é normal pra gente, né? Pra nossa realidade é normal. Por que para Luna Clara, o fato de ela ver dois homens encharcados foi tão extraordinário dentro desse contexto? Por quê, gente? Porque fazia mais de 13 anos que Doravante sumira, né? E ele levou a chuva com ele. Então havia mais de 13 anos, que é a idade de Luna Clara, que ela não via, ela nunca viu na realidade uma chuva. Por isso foi tão extraordinário para ela aquele fato. Foi tão fantasioso o que algo na nossa realidade que é tão normal. Vocês vão ver? Que significado tem esse fato para a Luna Clara? Esse fato de ver esses dois homens encharcados teve um significado muito forte e importante para ela. Qual que foi? Foi o quê? Que a chuva tinha acompanhado Doravante em suas andanças pelo mundo. Então, ao ver os homens molhados, ela percebeu que ela criou esperança de que seu pai estava por perto. Nós temos ainda atividade em grupo, tá? História e enredo, ordenação temporal da narrativa. Vocês já estudaram que existe uma diferença entre história e enredo. Vamos lá recordar o que é história e o que é enredo? Olha só, história é o conjunto dos acontecimentos narrados na ordem que ocorreram.
Então, história é esse narrar, né? É esse conjunto de acontecimentos que vão sendo contados pra gente, só que ele está exatamente na ordem. Dia, o dia como? Manhã, tarde, noite. O ano, 1901, 1902. Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta. Então, isso é história. Ela é narrada na ordem que as coisas realmente acontecem, tá? Já o enredo é o quê? É a organização especial dos acontecimentos narrados, visando provocar determinados efeitos no leitor ou no espectador. O enredo, pessoal, também vai estar nos contando, também vai estar narrando os acontecimentos, só que essa ordem aqui não é a ordem da história, não é a ordem cronológica, a ordem exata como acontece na realidade. Essa ordem aí é a organização especial, ou seja, para que isso aqui? Para nos causar, né, provocar determinadas sensações em nós espectadores ou leitores. Já aprenderam também que o enredo pode ser de dois tipos, de acordo com a ordenação do tempo e dos acontecimentos. O enredo, essa organização especial dos acontecimentos, ele pode ser linear e não linear. Linear é a narração, quando a narração é feita em ordem que os fatos ocorreram, ou seja, na ordem cronológica, e não linear, a narração não obedece à ordem cronológica, ou seja, um flashback. A pessoa no meio da narrativa, ela volta ao passado, né? E a gente começa a fazer a leitura daquele passado. Isso aqui é uma ordem não linear desse enredo. Então, a história é um conjunto de acontecimentos narrados na ordem que realmente aconteceram. Já o enredo é a organização especial, né? Pode ser até fantasiosa dessa narração. E ele pode ser linear ou não linear, tá? Aqui, como ficaria? Completem a linha do tempo, indicando o acontecimento mais remoto, ou seja, mais antigo, narrado no texto, e o acontecimento mais recente no tempo presente da narrativa. Nós temos aqui, então, o passado mais remoto, o tempo decorrido e o presente. No tempo decorrido, nós temos aqui, ó, a quantidade de anos. Quanto tempo decorreu aqui, nessa narrativa? Que a infância de Dona Clara esperava pelo retorno do Doravante. Vamos ver como ficaria. Olha só como ficaria. Passado mais remoto, nós temos o quê? O fato do encontro e o casamento dos pais de Dona Clara. Aqui, quantos anos decorreu aqui nessa narrativa? 13 anos, que é a idade dela, né? E o fato mais presente é o quê? Uma sexta-feira, no finalzinho da tarde, partida de Dona Clara em busca do pai. Então, aqui nós temos essa sequência, né, de acontecimentos mais antigos, o tempo que decorreu essa narrativa e um acontecimento bem recente dentro dessa narrativa, tá? Olha só. Complete o quadro seguindo as orientações. Na letra A, indique na segunda coluna, aqui é a segunda coluna, o tempo da narrativa. Escreve o seguinte código: P para o presente da narrativa, 13 fatos acontecidos ao longo da infância e da adolescente de Dona Clara, e PR para passado remoto, que é esse que ficou para trás, né? Acontecimentos no início da história. E a letra B, você vai criar a terceira coluna aqui, títulos que resumam os fatos centrais narrados nos segmentos. Então aqui, ó, fragmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos preenchendo com o tempo, ó, se for algo que é presente, aqui você coloca P, 13, algo que aconteceu na infância, da adolescência, e PR nesse passado mais remoto. Como que ficaria então o exemplo? No segundo fragmento é um tempo presente, né? O extraordinário aparecimento de dois homens molhados na estrada. Aquilo está acontecendo naquele momento, no presente. Outro exemplo, aqui ó, no sexto segmento, 13. Por quê? Podemos colocar como exemplo o crescimento de Dona Clara e a longa espera pelo regresso do Doravante. Isso aqui é 13 por quê? Porque fala da infância e da adolescência de Dona Clara, tá bom? Na terceira, observe o seguinte trecho do texto. O pai de Dona Clara andava por aí pelo mundo, com a chuva sempre chovendo na cabeça dele, desde que, por uma estranha coincidência do destino, ele se desencontrou do seu amor. Olha só que coisa mais triste. Letra A. A que parte da linha do tempo se refere ao segmento de frase destacado em verde? Essa partezinha aqui que está em verde, olha só. O pai de Dona Clara andava por aí pelo mundo, com a chuva sempre chovendo na cabeça dele. Que tempo verbal a autora pregou nesse segmento? Ele indicou o que, gente? Indicou o tempo destacado, refere-se ao período de quase 13 anos, né? Em que Dona Clara esperava o retorno de seu pai. O tempo verbal utilizado aqui é o pretérito imperfeito do indicativo, que ficaria como andava, né? Fica andava, exatamente. Letra B.
A que parte da linha do tempo se refere o segmento destacado em azul? Ele se desencontrou de seu amor. Qual é o tempo verbal nesse segmento? Vamos lá descobrir. Aqui, ó. O segmento destacado em azul refere-se ao passado mais remoto. Aqui está vendo a sigla PR. A autora empregou o pretérito perfeito do indicativo, que fica como desencontrou. E aqui eu quero que vocês respondam ainda a letra C e D, tá? Ó, o tempo verbal empregado no trecho destacado em verde indica uma duração muito longa e contínua dos acontecimentos. Que outra palavra o autor poderia colocar isso aqui, né, gente? Ó, ele está perguntando sobre o trecho. Qual outro que poderia colocar? Ele poderia colocar o advérbio sempre, né? Que é o trechinho aqui em verde, ó. Qual outro advérbio que ele poderia colocar aqui? Ele poderia colocar o advérbio sempre, tá? A quem se dirige o narrador no segmento da frase destacada em amarelo? Olha aqui, ó, nessa frase em amarelo. Olha só que coisa mais triste. A que segmento se reporta? O narrador, ele se dirige a quem? A nós leitores. Ele fala diretamente a nós leitores, ok? Peço então que vocês continuem realizando a resolução dessa atividade do nosso módulo 37, tá? Ainda continue a resolução da parte teste e a resolução da parte em casa, ok, pessoal? Então, muito obrigada, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais e a gente edu.